Boa tarde, crianças. Nós vamos aí começar o estudo dentro do direito falencial do que a gente chama de fase pré-falência. Lembrando, né, que quando a gente fala de falência, não que a gente fala do estudo da falência, a gente analisa os requisitos para a existência do estado de falência, a competência, né, para a ação de falência. Agora a gente vai analisar o requerimento de falência, então quais são os documentos, quais são, né, o que é necessário para entrar, os requisitos para entrar com esse pedido de falência. Depois a gente vai entrar com contestação, defesa, né, contestação, e após a gente vai analisar a sentença, que tem natureza distinta, são dois tipos de sentença, nós iremos falar sobre cada uma delas. Então essa a gente chama de fase pré-falimentar, por quê? Porque ela acontece antes da decretação ou não da falência, então ela vem antes da falência, então é uma fase que corre pré-falimentar, ok? Então vamos lá. Uma coisa que eu não tinha colocado para vocês no início, mas antes da gente iniciar aqui, a questão da aula por vídeo ela é interessante porque a gente consegue utilizar alguns recursos que no áudio a gente não tem. Então, volta e meia eu vou jogar para vocês aí alguns artigos, algumas leis, né, no decorrer da minha fala. Elas vão ficar pouco tempo, mas como vocês têm um recurso de pausa, se quiser anotar, né, com relação ao artigo que eu estou falando, ou o artigo que eu acabei de citar, então dá uma pausa, copia no caderno, se estiver utilizando o caderno, e depois continua, ok? No mais, qualquer dúvida também pode mandar para mim, reclamação, ou elogio, ou Guilherme, não ficou bom isso, não ficou bom aquilo, tem como você mudar isso, tem como você mudar aquilo. Então, por favor, vocês sabem, esse é o primeiro vídeo que eu tenho feito, então eu preciso da ajuda de vocês aí que estão assistindo para eu poder melhorar e implementar cada vez mais essas aulas e trazer o conhecimento para vocês. Esses vídeos eles vão sendo postados no YouTube, então eu criei um canal lá específico para isso. Então eu peço que vocês, os alunos, obrigados a curtir e a seguir, né, por uma questão até de vingança de professor, e os demais fiquem à vontade para acompanhar a gente aí nas nossas aulas. Para começar, o requerimento de falência, ele possui como requisito, né, na sua apresentação, aqueles requisitos elencados todos lá no Código de Processo Civil, no artigo 319, né, do novo Código de Processo Civil. Então lá tem o juízo que se destina, as partes, a motivação, as provas que pretende produzir, então tudo que consta lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, ele tem que ser apresentado no requerimento de falência, normalmente, uma petição normal. E aí, para apresentar o pedido de falência, lembrando que o pedido de falência, segundo o artigo 94 da Lei de Falência, que é a Lei 11.101, ele pode ser requerido de três formas, ou com três fundamentos no artigo 94, o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º. O inciso 1º e o inciso 2º nós temos que a gente chama de requisitos objetivos, e o inciso 3º a gente chama de requisitos subjetivos. Qual é o primeiro, que é o inciso 1º? O inciso 1º é aquele que diz que faz menção aos títulos de crédito. Então, tem que ser fundado no artigo 94, inciso 1º, que a gente chama de fundados na impontualidade. Você tem que ter o título de crédito original ou autenticado, na forma do artigo 9º, parágrafo único da Lei de Falência. Instrumento de protesto, então tem que vir junto o instrumento de protesto, aquele protesto especial, né? Não precisa ser protesto especial como era na antiga lei, mas a gente diz protesto especial porque é um protesto da Lei de Falência, ele pode ser inclusive feito após o prazo comum do protesto. Então tem que vir o protesto, a observação relacionada ao protesto é que tem que constar o nome da pessoa que recebeu esse protesto, isso é uma exigência e aí já jurisprudencial do STJ. Então, o instrumento de protesto. Se o credor for empresário, então se aquele que está requerendo a falência, ele é empresário, tem que vir comprovação de que ele é empresário, toda aquela certidão da junta comercial, né, aqueles documentos da junta comercial,
demonstrando que a pessoa possui poderes, que possui legitimidade para poder entrar com aquela ação, aqueles contrato social, ou relações contratuais e tal. Se for requerido pelo próprio devedor, que a gente chama de autofalência, aí segue os requisitos do artigo 105 da Lei de Falência. Lá no artigo 105 da Lei de Falência, há uma série de requisitos elencados de forma bem clara na lei, que serão necessários para entrar com o pedido de autofalência junto com os requisitos do artigo 319. Então lembre-se, artigo 105 da Lei de Falência. Bem, se for fundado no inciso segundo, no inciso primeiro, só voltando aqui, lembrando que tem que formar mais de 40 salários mínimos. Lembrando que também já decidido pelo STJ, para formar mais de 40 salários mínimos, eu posso formar um litisconsórcio ativo, desde que todas as dívidas estejam dentro desses 40 salários mínimos, estejam vencidas e protestadas. Okay? Posso incluir no polo ativo outros credores com a dívida ainda não vencida ou com a dívida não protestada? Pode, porque no futuro, sendo decretada a falência, eles serão chamados para compor lide. Mas, inicialmente, é necessário cumprir o requisito de 40 salários mínimos. Então, pelo menos, mais de 40 salários mínimos devem estar vencidos e não pagos, e a prova dessa impontualidade é o protesto. Então, todos esse valor desses 40 salários mínimos, eles devem estar protestados. Além desses 40, podem ter outros credores que não tiveram, que não protestaram, ok? Porque eles eventualmente ou futuramente, se for decretada a falência, eles serão chamados para participar da lide, então eles estão só antecipando aí o papel deles e a participação deles dentro do processo. Okay? A segunda possibilidade é fundada no inciso 2º do artigo 94, que é no caso de execução frustrada, né, quando você tem um título executivo judicial. E aí a lei não exige o valor mínimo, então não se exige valor mínimo como no inciso 1º, mas o que exige? Certidão do juízo da execução, atestando que o prazo para pagar ou nomear bens à penhora transcorreu em branco. Então, é necessário a solicitação, no juízo aonde corria o processo de execução dessa certidão. Tá? Então, o requisito, além do artigo 319 do Código de Processo Civil, é a certidão. E aí, junto com a certidão, você normalmente costuma se juntar cópia da decisão que reconheceu a dívida, cópia do processo ou parte do processo de execução, mas a lei exige só essa certidão. Então, esse inciso 2º. E o inciso 3º. Bem, se for fundado no inciso 3º, é o que a gente chama de pedido de falência com base em requisitos subjetivos. Por que subjetivos? Dependem de um comportamento da parte. A gente já viu, se a gente analisar lá o artigo 94, inciso 3º, a gente vê que há várias linhas que são comportamentos que, em tese, podem fundamentar o pedido de falência. Então, nesse caso, é mais complicado. Por quê? Porque você vai ter que juntar provas da ocorrência de uma dessas situações. Então, é mais complexo, depende de documentos, depende de testemunha, depende de perícia, às vezes depende de inspeção judicial, mas é necessário juntar esse arcabouço probatório para que você consiga fundamentar e que o juiz consiga fazer um juízo de valor, verificando realmente que uma daquelas situações que são subjetivas, quando a gente pensa subjetiva, a gente fala de intenção, ela aconteceu. Apresentado o requerimento de falência, abre-se prazo para defesa, para alegação de defesa. Então, está lá no artigo 98 da Lei de Falência, vou me dar aqui ao uso de lê-lo. Artigo 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Vou jogar para vocês aí. Vamos lá. Primeira observação. Na lei anterior, o prazo era de 24 horas. Então, na lei anterior, o devedor ele tinha 24 horas para responder. E se você analisa a lei, você verifica que 24 horas é um prazo muito curto. Por quê? Para ele verificar uma empresa, imagina uma empresa grande, até a informação chegar para ele, até chegar no setor jurídico, ele verificar se foi pago, se não foi pago, por que não foi pago,
porque muitas vezes a empresa realmente está em estado de falência, mas algumas vezes houve um equívoco, né? Aquilo não foi pago, ou a empresa estava ruim naquele momento e pagou depois e o credor não verificou. Então 24 horas era um prazo muito curto para você analisar, para você buscar os motivos que levaram a essa falência, e mesmo que tenha ocorrido a falência, 24 horas é um prazo muito curto para você fazer uma defesa. É um prazo muito curto para você juntar a documentação da defesa, para você alegar. Então, buscou-se ampliar esse prazo. Tá? Esse prazo ele passou para 10 dias. É importante, no livro do professor Fábio Noah, ele coloca que tiveram audiências públicas para discutir essa questão do prazo, e ele debateu, olha, o prazo no projeto de lei eram 5 dias. Ele falou assim, olha, 5 dias é um prazo bom, é um prazo justo, porque o objetivo da lei de falência é justamente, nessa nova lei de falência, é que seja algo mais célere, que não dê tempo para protelar, para esconder bens, né, para o credor, para o devedor se utilizar de má fé. Então 5 dias é um tempo bom, impede que o empresário ou a empresa, os sócios, eles consigam se utilizar de artimanhas ilícitas para dificultar depois um processo de execução coletiva. E quem são os nossos legisladores? A grande maioria são empresários. Então, analisando isso, os empresários, o que eles pensaram? O que o legislador pensou? Realmente, 5 dias é bom para o credor e é ruim para o devedor. Então, como o legislador, na maioria das vezes, sou o empresário, sou o devedor, ele limitou para 10 dias esse prazo. A segunda observação que ser feita é que a citação é feita por oficial de justiça no estabelecimento principal, naquele principal estabelecimento, ou a quem o represente, ou quem esteja lá. Não sendo encontrado o devedor no local, não sendo encontrado uma pessoa que o represente, é importante salientar, e a doutrina coloca isso, que a dificuldade de se encontrar o devedor, seja porque ele não deixou ninguém, seja porque ele mudou o local do estabelecimento, seja porque ele fica se escondendo, não consegue encontrá-lo, ele dá ensejo, inclusive, ao artigo 94, inciso 3, a linha F, que é justamente essa situação. Então, o oficial de justiça não encontrando o devedor, só corrobora a ideia do estado de falência, inclusive um dos requisitos objetivos ali, que é o 94.3F, ok? Vamos lá. Primeira pergunta: é possível transação judicial no caso de falência? Sim, é possível. Então, pode-se fazer um acordo, o juiz ele vai homologar esse acordo e vai ser dado cumprimento a esse acordo. Então, o devedor ele pode firmar um acordo com os credores, o juiz ele vai homologar esse acordo, todos estando de acordo, ele demonstrando que ele não está em estado de falência, mas que ele está com dificuldade, não seria nenhuma recuperação e nenhuma falência, seria uma transação, seria um acordo feito judicialmente. É possível? É possível. Não cumprindo esse acordo, posso retomar o processo? Não, vai ter que entrar com um novo processo. Tá? Uma vez que o acordo foi firmado, houve perda do objeto daquele processo inicial, trânsito em julgado, o acordo, então vai ter que se entrar, vai ter que se buscar um novo requerimento, um novo pedido de falência, e aí esse acordo já serve inclusive como título executivo judicial. Então isso inclusive facilita aí essa questão, ok? A próxima possibilidade dentro do prazo de defesa é o que a gente chama de depósito ilisivo. O que é o depósito ilisivo? O depósito ilisivo está lá no artigo 94. Então eu vou ler ele para vocês. Parágrafo único, artigo 98. Parágrafo único. Nos pedidos baseados no inciso 1º e 2º, então atenção, incisos 1º e 2º, do caput do artigo 94, o devedor poderá, no prazo de contestação de 10 dias, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros
honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada, e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Então aí nós temos algumas situações do depósito elisivo. Então o depósito elisivo é esse depósito. O elisivo vem de elidir, de afastar. Então, via de regra, se o devedor ele deposita o valor devido no pedido, no requerimento de falência, então o requerimento de falência dava um total de 50 salários mínimos, mais juros, mais honorários, mais correção monetária. Isso na nova lei de falência já foi inserido na lei, porque na lei anterior de falências isso era uma súmula, isso era um entendimento, agora já está positivado na lei. Então, além do valor, tem que ter honorários, juros, correção monetária. Então, se ele deposita os 50 salários mínimos mais esses acessórios, você tem um afastamento do pedido de falência. Você afasta o pedido de falência, acaba o pedido de falência. A lei é clara, o juiz não pode decretar a falência com depósito elisivo. Então, elisivo de elidir, é de afastar. E aí, com o depósito elisivo, você tem algumas possibilidades. Por quê? Porque você desloca o objeto da ação, que antes era a falência, para quê? Para a legitimidade do crédito. Então, a partir do momento em que o devedor depositou esse valor, você passa a ter um processo que vai discutir um novo objeto. Qual que é? De quem é esse dinheiro? Porque não é porque o devedor depositou o valor devido, ele está reconhecendo dívida. Ele pode estar depositando só para dizer, olha, eu tenho dinheiro, eu não estou falindo, mas eu também já te paguei. Então, ele deposita só para garantir que a falência não vai ser decretada, para afastar a falência. E aí ele passa a analisar a legitimidade desse crédito. Quem vai levantar o crédito? Quem vai ficar com esse valor? E a gente tem 3 possibilidades. Primeiro, depósito sem contestação. Então, no prazo de 10 dias, o devedor simplesmente deposita. O que ele diz com isso? Olha, eu estava devendo, mas está aqui o valor, afasta a falência, o dinheiro é seu, pode levar. Processo, ele se encerra ali. Segunda, ele deposita e contesta. Então ele fala, olha, toma aqui o valor referente aos 40, 50, 60 salários mínimos, mais os acessórios, mas esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é meu. Por quê? Porque eu vou provar agora, nesse processo, que eu já te paguei, ou que esse seu título de crédito é falso, ou que essa nota promissória está prescrita. Então, ele vai realizar algum tipo de alegação para demonstrar que pago, não estou em falência e você também não faz jus ao dinheiro. Então, ao final, nesse caso, se comprovado, ele mesmo, o devedor, é que vai levantar esse dinheiro, que foi lá depositado judicialmente. E no terceiro caso, ele contesta e não deposita. Nesse caso, não se afasta a falência, ele vai só contestar, e nessa contestação ele pode levantar outras questões. Por exemplo, ele pode dizer, olha, não vou depositar porque o valor é muito alto, mas o título está prescrito. Então, por esse motivo, eu vou só contestar. Quando ele contesta sem depositar o valor, ele assume o risco de, eventualmente, esse processo ser decretada a falência pelo juiz. É um risco que ele corre, mas se o empresário não tiver o valor para fazer o depósito elisivo, ele não tem outra opção a não ser só contestar, ok? E aí, aquela questão dos honorários, tem lá na súmula 29 do STJ, vou ler para vocês. No pagamento em juízo para elidir falência são devidos correção monetária, juros e honorários de advogado. Então, essa súmula, ela continua existindo, mas já foi transformada, já foi positivada, já consta lá na letra da lei, então a aplicação dela aí não é mais necessária, ok? Uma dúvida, uma questão muito importante, que é o depósito elisivo. Ele diz que no caso do artigo 94, inciso 1º e 2º, ele vai ser utilizado. Mas e no caso do inciso 3º, artigo 94, inciso 3º, que é naqueles requisitos subjetivos, que é o caso onde, por exemplo, o devedor principal some ou muda a sua sede, o seu principal estabelecimento para outro estado, aqueles comportamentos que podem ser reconhecidos como estado de falência. Posso utilizar o depósito elisivo
para o artigo 94, inciso 3º, mesmo não havendo menção nele lá no depósito elisivo do artigo 98? Com relação à utilização do depósito elisivo para o inciso 3º, a gente tem duas correntes doutrinárias, né? Uma, que eu vou citar aí o Amador Paz de Almeida como um dos defensores, que ele diz que não pode. Por quê? Porque a lei não admite. Para ele, a lei é clara. Quando a lei fala inciso 1º e inciso 2º, ele está tendo uma omissão proposital. Ele não quis inserir o inciso 3º, ao contrário do que era no decreto 7661 de 45, onde era possível. Okay? Já a outra corrente, e aí a gente tem o Fábio Loa como defensor dessa corrente, ele faz uma análise mais teleológica, né? Mais analisando a questão toda. Se eu estou buscando a falência porque eu tenho um título, eu estou buscando a falência porque eu estou com medo de não receber esse título. Então, a partir do momento em que o devedor deposita o valor daquele título que ele tem em juízo, eu estou falando para ele, olha, você pode achar que eu estou falindo, mas eu não estou falindo, tanto que eu estou inclusive pagando o seu título, ok? Então, como a lei não proíbe, ele faz uma interpretação contrária ao Amador. Como a lei não proíbe, poderia ser utilizado porque na visão dele não há prejuízo para o credor receber o seu valor, receber o seu crédito, ok? Então, essas são as duas correntes. Dentro desse prazo de 10 dias, então, além de eu fazer a transação, além do depósito elisivo, eu posso fazer defesa de natureza processual. Então, preliminarmente, aquelas defesas estão lá no artigo 337 do Código de Processo Civil, naquilo que couber. Então, artigo 337 do Código de Processo Civil, posso utilizar em matéria de defesa naquilo que couber. Como assim naquilo que couber? Por exemplo, não cabe convenção de arbitragem, então não vou falar de convenção de arbitragem. Então, naquilo que for possível para a lei de falência, naquilo que for possível para aquele processo, eu posso utilizar, tá? Normalmente. Lembrando que o Código de Processo Civil ele é utilizado de forma subsidiária no direito falimentar, então a gente aplica aqui e possibilita essas defesas de natureza processual. A outra contestação, a outra matéria que pode ser alegada dentro do prazo de 10 dias da contestação é matéria relevante. Então, quando a gente fala, né, que o devedor não pagou ou deixou de pagar um título de forma injustificada, é neste momento que o devedor vai demonstrar qual que foi o motivo justificado dele. Então tem lá no artigo 96, né, matéria relevante, e agora é a hora de alegar, né, na contestação. Então vou ler para vocês rapidamente. Falsidade de título, prescrição, nulidade da obrigação ou de título, pagamento da dívida ou qualquer outro fato que extinga ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança. Vício no processo, no protesto ou em seu instrumento. Tá? E no inciso 8, cessação da atividade empresarial mais de 2 anos antes do pedido de falência. Okay? Então, essas são matérias relevantes que serão alegadas dentro do prazo de 10 dias e elas entram como aquelas recusas justificadas quando a gente fala do artigo 94, inciso 1º, né? Quando, lá no artigo 94, inciso 1º, se vocês olharem lá, fala injustificadamente. Então aqui é a hora que o devedor vai justificar. Outra coisa, em matéria de defesa, audiência de conciliação. Então, é possível audiência de conciliação? É possível audiência de conciliação, mas a inexistência ou caso a conciliação não ocorra, isso gera algum tipo de vício processual, invalida o processo, eu não ter proposto uma conciliação, não ter ocorrido uma conciliação, uma tentativa de conciliação dentro do processo, o ideal é que tenha, porque nós sabemos que cada vez mais a gente busca tratativas que evitem a morosidade do processo judicial. Mas se não ocorrer, isso gera algum vício? Não. A jurisprudência é formada já com relação a isso. Como há um rito próprio na lei de falência relacionado ao requerimento, e como nesse rito próprio
Em momento algum, a Lei 11.101 de 2005, ela exige a conciliação, a não ocorrência dela não invalida o processo, ok? E por último, a questão de prova, que era muito debatida hoje, já é tranquila essa questão dentro da doutrina da jurisprudência. Meios de prova. Quais são os meios de prova admitidos no processo de falência? Todos aqueles do artigo 396 do Código de Processo Civil. Então, o indeferimento ou a impossibilidade de qualquer utilização, da não utilização, né, ou qualquer entrave colocado por parte ou pelo juiz relacionado a meios de prova, vão caracterizar cerceamento de defesa e vão gerar, inclusive, vão poder, né, a possibilidade de gerar a nulidade desse processo futuramente, né, se for questionado eventualmente. E por último, não menos importante, muitas vezes acontece, que é o que? Dentro do processo, dentro do prazo, desse prazo de contestação, prazo de 10 dias, o devedor ele pode, em matéria de defesa, dizer, olha, realmente eu estou mal, realmente eu estou falindo, realmente eu não estou bem das pernas, mas eu trouxe aqui um plano de recuperação judicial. Então, no prazo de 10 dias, ele pode requerer recuperação judicial. Está lá no artigo 95 da Lei de Falência. Vou ler para vocês também, breve. Dentro do prazo da contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Então, é possível, tranquilo, ok? Aqui a gente encerra essa primeira parte, né, do requerimento de falência. Então, o requerimento de falência, recapitulando, segue os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Ele pode ser requerido de acordo com o inciso 1º, inciso 2º ou inciso 3º do artigo 94. Após o requerimento, abre-se um prazo de 10 dias, antigamente era 24 horas, o projeto de lei falava em 5 dias, mas o que efetivamente foi inserido na lei, né, foi publicado 10 dias. Dentro desse prazo de 10 dias, ele possui inúmeras possibilidades de defesa, inclusive não se defender. Não se defender, aí o processo corre a revelia dele, independente, segue todos aqueles trâmites comuns do Código de Processo Civil, ok? Então, fico por aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia a você que nos está assistindo. Tenho certeza que a maioria está assistindo à noite, né? Porque nesses tempos de quarentena a gente tem nada para fazer o dia inteiro e a gente acaba não fazendo nada também à noite, dorme de dia e estuda à noite. Gente, qualquer dúvida estou à disposição, pode perguntar. Inclusive, se precisar, manda e-mail para mim, manda mensagem para mim. Os meus vídeos vão ficar todos inseridos neste canal, então segue no canal aí, dá o joinha pra gente. Um grande abraço a todos.